A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Vamos começar a gravar essa aula. Esse é um resumo das nossas aulas sobre metanoia, que eu vou estar disponibilizando aqui no YouTube a partir de agora. Vou gravar essa aula 1, o resumo da nossa aula 1, e depois na sequência também vou gravar o resumo da nossa aula 2, lembrando que já estamos indo para a aula 3. Amém? Estamos falando sobre metanoia, renovação da mente, Romanos 12, 2. E a gente vai aí ver a pormenores aí esse versículo tão importante da Bíblia e que traz tanta renovação para a nossa vida. Amém? Vou começar a falar um pouco sobre a aula 1, o que aconteceu na aula 1. As aulas estão à bênção, né? Continue firme no EMEB, na nossa Escola Bíblica Ministerial, que vai ser bênção para a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa aula, um bom resumo. Pegue o seu caderninho aí, a sua caneta, anote algumas coisas para você gravar, que vai ficar bem legal. Amém? Vamos lá. Amados, etimologicamente a palavra metanoia se originou a partir de duas palavras, né? Que é metá e noim do grego, né? Que significa depois do pensamento, né? Depois e pensamento, ou intelecto. Assim, a interpretação literal da palavra metanoia no grego seria semelhante a mudar o próprio pensamento. Amém? Metanoia significa mudar o nosso próprio pensamento. Lembrando que os nossos pensamentos e a nossa vida, ela é o efeito ou o resultado das nossas experiências que a gente passou ao longo da nossa vida, né? E isso acaba determinando até certo ponto da nossa vida, a nossa forma de pensar. E se determina a nossa forma de pensar, também determina a nossa forma de agir. As nossas ações, elas são resultados dos nossos pensamentos. Então a metanoia, descrita aqui em Romanos 12, 2, né? Que diz assim, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. É justamente isso que a palavra ela tem que ter esse efeito na nossa mente. Porque a gente vem, cada um da sua cultura, cada um do seu contexto social, né, cada um da educação que recebeu, daquilo que os pais passaram para nós e daquilo que aconteceu ao longo da nossa vida, né, sejam traumas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Isso nos forjou e nos formou quem somos hoje. E às vezes muitas dessas coisas elas acabam impedindo de nós alcançar de Deus aquilo que precisamos alcançar, não o que queremos. Porque querer é uma coisa, necessitar é outra. Amém? Nós necessitamos de santificação, nós necessitamos de uma vida consagrada ao Senhor. E às vezes nós achamos que precisamos de muitas coisas que às vezes na verdade não. Amém? Então a palavra de Deus ela vem para nos moldar e para nos mudar a nossa forma de pensar. Porque mudando a nossa forma de pensar, muda a nossa visão de mundo. E mudando a nossa visão de mundo, a gente começa a se comportar de uma maneira diferente aqui nesse mundo no qual nós vivemos. Amém? Então, metanoia é isso, é transformação e renovação da mente. Tem uma outra tradução para essa palavra metanoia, que é da palavra metamorfos, que é mais conhecido entre nós, né? Transliterado para o português significa metamorfos, né? Que significa a transformação profunda através da dor e do amor. Amém? Metamorfos. Então, transformação profunda através da dor e do amor. Isso é tão tremendo porque é justamente isso que Jesus fez. Ele nos transformou e Ele quer nos transformar. Né? Ele nos transformou através da sua dor e do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Cristo sofreu as suas dores, né? Para que a gente possa ser salvo. É tão interessante porque só é realmente transformado quem está em Cristo. Porque é Cristo que passou por essa transformação. Amém? Então isso é muito interessante, a transformação profunda através da dor e do amor. E transformação profunda, porque às vezes nós temos uma transformação quando viemos para o Evangelho, uma transformação muito superficial. Nós continuamos com os nossos vícios, né? No sentido de atitudes e de palavras e de comportamentos, né?
coisas que a gente vem, herança antiga do velho homem, que a gente vem trazendo até os dias de hoje. Então, a gente transformou pouco. Tem pessoas que só se transforma a roupa, só muda de roupa. Amém? E aí, o que Cristo espera de nós é uma transformação profunda, não uma transformação rasa. Se a gente tem uma vida cristã rasa, então a gente tem um relacionamento muito raso com Cristo. Amém? E Ele deseja conosco um relacionamento profundo. Esse é o objetivo da metanoia. Ter um relacionamento profundo com Deus, entender quem você é, o que você faz aqui e o que Deus espera de você, o que Cristo espera de você. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. A mente como um campo de batalha. A Bíblia diz que em 2 Coríntios 10, do versículo 4 e 5, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, né, não são armas de carne e de sangue, e sim poderosas em Deus para destruir ou para derrotar fortaleza, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, né, e o propósito, à obediência de Cristo, o Messias ungido. Então a nossa mente é sempre um campo de batalha. Amados, se nós, a gente perder a nossa batalha no campo da mente, então a gente perdeu a guerra. Amém? A mente é sempre um campo de batalha. E por isso que é tão importante a renovação da mente. Aqui é a tua central. Né? Se você perde a guerra aqui, né? Vamos fazer um exemplo, né? Se uma pessoa ela te afronta e você cede a afronta e isso acaba em agressão, né? Primeiro você foi atingido na mente, depois isso envenenou teu coração tomou conta do teu corpo, você já não tem mais domínio. Então a mente sempre é o primeiro campo de batalha a ser atingido. Se a gente perde a nossa batalha na mente, então provavelmente a gente vai cair em pecado, em algum erro, algumas coisas que a gente depois vai se arrepender. Então pense bem, a mente é sempre um campo de batalha. A seta do inimigo, ela nunca vai direto para o coração, primeiro ela vai na mente. É a mente que lança o veneno para o coração. Por isso que a transformação, a renovação e o fortalecimento da mente é tão importante para a gente vencer as nossas guerras cotidianas, as nossas guerras espirituais. Vença na mente e o teu coração será salvo. Amém? E a tua alma descansará em paz. Se você perde na mente, você envenena o teu coração e você vai tomar alguma atitude errada com certeza. E aí a tua alma vai sofrer. O teu corpo, o teu espírito vai sofrer. Amém, amados? Então as armas das nossas milícias não são carnais, mas não são de carne e sangue, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Às vezes nós temos bloqueios na nossa mente. Coisas que não conseguimos aprender. Tem pessoa que não consegue ouvir uma palavra no culto, do começo ao fim, porque dá sono. Tem pessoas que não conseguem ouvir um estudo, não conseguem estudar e participar, que dá sono. Isso são bloqueios, isso são fortalezas. E você precisa ter sua mente renovada para que essas fortalezas, essas muralhas, elas sejam derrubadas. Porque queira você ou não, isso são questões que você precisa derrubar, porque isso é contra o conhecimento de Deus. Quando você ouve a palavra, você não está conseguindo mais ouvir a palavra porque existe um bloqueio, isso te dá sono, ou você não tem mais interesse. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você deixa de ouvir porque por causa de alguma coisa, algum bloqueio que está na tua mente, alguma muralha, você deixa de adquirir fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Olha como uma coisa leva a outra. Então esse bloqueio ele é derrubado pela palavra e pela renovação da mente. Amém? Seguindo, amados. Agora vamos falar sobre a primeira parte do versículo de Romanos 12:2, que ele, como eu já falei anteriormente nas nossas aulas do Google Meet, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento em 3 etapas, né, desse versículo de Romanos 12:2, que é não se conformar, né, ou não se amoldoar, né, não se conformar, se transformar e experimentar. Então a gente vai falar nesse primeiro momento, a gente está falando sobre não se conformar. Não se conformar é não tomar a forma, é não se amoldoar, é não repetir, é não reproduzir aquilo que muitas vezes uma cultura maléfica que está aí no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e acredite, não é o planeta Terra, não são os animais, não são a natureza que jaz no maligno, mas um sistema mundano que existe,
que nos quer afastar da presença de Deus. Então existe uma cultura no mundo que tenta nos moldar a ela. Amém? E como a gente falou nas nossas aulas, isso vem desde a antiguidade, não vem de agora. Isso foram culturas que passaram, grandes impérios que passaram e foram dissipando, disseminando essa cultura, e essa cultura chegou até os nossos dias. E eu peguei 4 impérios, como eu falei nas nossas aulas, que é a Babilônia, os egípcios, os gregos e os romanos. E a gente está falando, vamos falar sobre a Babilônia, né? E eu trouxe apenas 2 aspectos de cada império, 2 aspectos negativos, né? Que isso influencia a humanidade até os dias de hoje. Essa cultura inserida na humanidade tenta nos moldar a ela. Mas nós não somos desse reino, assim como Jesus não era. Então a gente não pode se moldar, porque é isso que Romanos 12:2 está falando. Amém? Então eu vou trazer para vocês alguns aspectos de alguns impérios, grandes impérios que dominaram todo o mundo e que na sua cultura foram inseridas, né? Existe até os dias de hoje uma influência dessa cultura que dominou o mundo sobre a cultura que existe no mundo hoje. Isso ultrapassou séculos, milênios e chegou até os nossos dias, e a gente está falando sobre isso nos nossos estudos. Amém? Glórias a Deus. Estou fazendo aqui um resumo para vocês. Amém? De tudo que a gente tem estudado nessas duas aulas, e eu espero que esse material que eu estou fazendo aqui seja de grande proveito para a vida de vocês, para a vida espiritual. E a gente vai caminhando devagarzinho, a gente vai construindo essa transformação, porque quando a gente fala sobre transformação também, a gente entende que são processos, né? Nenhuma coisa se transforma do dia para a noite, e se acontece um processo muito rápido também, isso não é bom. Então, creia que você está caminhando, e você não se culpe muitas vezes pelo aquilo que for falado aqui. E às vezes você está caminhando muito tempo como cristão e você não chegou nesse lugar ainda, né? Paulo mesmo ele falava: eu não digo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Então, Paulo mesmo falava que ele ainda não tinha alcançado, e todos nós, em algum grau, em alguma coisa, a gente não alcançou. Não se culpe por isso, mas entenda que você caminhar, os processos que você precisa passar são muito importantes. Amém? Para a renovação e transformação da tua mente. E a tua vida vai mudar. Acredite, a tua vida muda se você conseguir mudar aqui. Amém? Quando isso aqui muda, quando a chave vira aqui dentro, a tua vida é transformada. Você começa a ver as coisas de outra maneira e agir de uma outra maneira, como eu tenho falado. Amém? Vamos seguindo. Na antiguidade, grandes impérios dominaram o mundo, a começar pelos babilônicos, né? Que foi de 1894 a 539 a.C., né? Depois os egípcios, depois os gregos, depois os romanos, né? Eu não coloquei os astecas e os maias porque eles não estão na Bíblia, então a gente vai tratar de questões bíblicas. Eu deixei o Império Azteca e Maia fora dessa equação, dessa questão. Amém? O resultado da dominação desses impérios reflete até nos dias de hoje na cultura do mundo, seja na forma de governo, na religião ou nos valores éticos e morais. Então, cada império deixou a sua marca no mundo. Marcas ruins. Existem aspectos bons? Sim, existem algumas coisas. Mas eu quero falar exclusivamente sobre aquilo que está no mundo, que está tentando nos mudar. Amém? Então eu vou tratar de cada um, vou pegar 2 aspectos negativos que influenciam até hoje no mundo. Amém? Cada império deixou a sua marca e essa marca permanece até hoje. Podemos dizer que os 4 impérios citados formam uma base no qual a humanidade está constituída. Esses 4 impérios foram os maiores e mais importantes. E sobre esses 4 alicerces, o mundo, ou o sistema mundano, ele está construído. Ela foi constituída. E sobre o qual o Deus desse século domina, sobre esses 4 pilares. Amém? A gente vai ver agora de forma bem sintética, né? Não tão profunda assim, porque senão a gente demoraria muito tempo em cada império, falando muito sobre Egito, muito sobre Babilônia, e aí a gente esqueceria um pouco Bíblia, né? Então eu fugiria um pouco da metanoia. Então eu quero trazer de forma bem sintética, só para a gente entender
o que nos influencia, o que está ao nosso redor. Amém? A gente vai ver de forma sintética o que cada império contribuiu e ainda contribui para a manutenção do governo do Deus desse século, né? Que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, né? Que existe o Deus desse século, segundo o entendimento das pessoas, né? Para que não resplandeça o evangelho de Cristo. Existe o Deus desse século que está sentado sobre esses 4 pilares, né? E o Deus desse século tenta cegar as pessoas de alguma maneira. E isso não vem de agora. É isso que a gente vai ver agora. Amém? Bom, vamos falar sobre Babilônia, que foi o grande primeiro império que a gente tem conhecimento, né? E não tem como falar de Babilônia sem falar de Nimrod, né? Nimrod, para quem não sabe, ele era neto de Cã, filho de Noé, né? Filho de Cush, e neto de Noé, né? E Cã foi aquele que Noé amaldiçoou, né? Amaldiçoou ele e o seu neto, né? O seu filho, aliás. E o próprio nome Nimrod significa aquele que se rebela, né? Então Nimrod, lembrando que nessa época as pessoas viviam muito, 800, 900 anos, 700 anos, ele teve muito tempo para fazer maldade. Então é aquele que se opunha à vontade de Deus. Amém? Nimrod foi o pai da Babilônia. Nimrod foi aquele que instigou também, segundo a tradição judaica, instigou a construção de Babel, né, da Torre de Babel, né? Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía muitas cidades, né, incluindo Babel, né? Babel foi a principal, né? Provavelmente sob o seu comando se iniciou a construção da Torre de Babel e da sua torre. A construção de Babel como cidade e a sua torre. Então, quem nos dá essa informação sobre que provavelmente sobre o seu domínio, né? Porque Nimrod também foi o primeiro a ter servos, né? Escravizar pessoas. Olha só que interessante. Nimrod foi o primeiro a escravizar pessoas. E quem dá essa informação para nós é um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, uma pessoa muito respeitada, né? E ele diz que provavelmente sobre o reinado de Nimrod se construiu a Torre de Babel. Olha o que uma passagem do seu livro que Joséfo escreveu, diz assim, ó: pouco a pouco transformou o estado das coisas numa tirania. Foi o primeiro tirano. Nimrod foi o primeiro tirano, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Nimrod foi um dos primeiros, depois do dilúvio, a tentar subverter a ordem das coisas, né? Afastar os homens de Deus, para que, dizendo assim, ó, vocês não precisam de Deus, vocês só precisam de vocês mesmos e do poder que vocês têm, né? Ele ameaçou vingar-se de Deus se ele quisesse novamente inundar a terra, olha só, porque construía uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. Por isso que Nimrod, ele é um homem, o seu próprio nome diz, ele está sempre em oposição a Deus, né? Um rebelado, ele se rebelou totalmente no seu coração contra Deus, né? Quis lutar contra Deus, né? A Babilônia como império, para vocês terem uma ideia, né? Ela era implacável com seus inimigos. Claro, depois de Nimrod, a Babilônia continuou crescendo até se tornou um grande império, né? E ela era implacável com seus inimigos, né? Os seus métodos de tortura, né, que eles aprenderam com os assírios, eram mais do que cruéis, né? Então, a Babilônia e os assírios, eles são um povo que são parentes, são muito próximos ali. Eu não sei, os assírios, se eu não me engano, são filhos dos babilônicos, né? E são parentes ali. E eles aprenderam muitos métodos de tortura com os assírios. Os assírios eram terríveis também. E os babilônicos também, né? E isso você vai ver falar muito sobre Babilônia no livro de Jeremias, no livro de Isaías. Então a gente vai falar muito sobre o Império Babilônico, ok? Para você ter uma ideia de uma das coisas que Babilônia fazia, ela transportava seus inimigos derrotados para terras distantes do seu domínio. Então ela chegava, possuía uma nação, por exemplo, ela dominou uma nação como o Brasil, ela transportava a maioria das pessoas do Brasil lá para a África, lá para o Japão, para algum outro lugar do seu domínio. Por quê? Porque eles tiravam os povos derrotados da sua cultura, da sua raiz, né? Tiravam o povo da terra
onde eles nasceram, tudo isso para dificultar possíveis revoltas, né? E foi justamente o que fez, né, Nabucodonosor nos livros de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias e Esdras. Né? Todos esses livros que eu citei, eles falam sobre essa deportação no qual Nabucodonosor fazia. Depois outras nações fizeram o mesmo, mas quem começou isso foi os babilônicos. Então, a ideia deles era tirar a cultura do povo, tirar o povo de perto dos seus deuses, da sua religião, da sua cultura e misturar o povo, mesclar o povo com outras culturas, porque acabava se tornando uma coisa só. Eles perdiam a sua raiz, eles perdiam a sua cultura. Né? No caso do povo de Israel, foram levados para a Babilônia, né? Como está no livro de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias e Esdras, para tentar tirar o povo da sua cultura. Os irmãos lembram da estátua de Nabucodonosor, né? O qual Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, mas muitos judeus se prostraram. Amém? Era isso que eles faziam. Eles queriam criar uma só cultura, a sua cultura dominante. Então, a influência da Babilônia no mundo, para a gente falar de forma bem resumida, deixa eu ver em quantos minutos que está aqui o vídeo, para a gente não falar demais, 21 minutos já. Como eu prometi para vocês, qual é a influência que a Babilônia ela exerce no mundo até nos dias de hoje, né? O primeiro ponto que a Babilônia, né, a primeira influência que a Babilônia exerce no mundo até hoje, que está enrustido de uma forma cultural, né, no mundo, nesse sistema mundano, é a oposição à vontade de Deus. Amém? E a gente discutiu um pouco na nossa aula sobre a oposição à vontade de Deus, e eu lembro que foi feita uma pergunta, né? Que todo aquele que não obedece a Deus, ele está em oposição à vontade de Deus? Sim. Todo aquele que não obedece a Deus, ele está em oposição à vontade de Deus. Ou você caminha do lado de Deus, ou você está em oposição a Deus. Tá? Nimrod diz que a Bíblia diz que Nimrod era um caçador diante da face do Senhor. Ele estava diante da face, não é uma coisa boa naquele ponto ali, naquele versículo. No texto original, diante da face significa que ele estava em oposição. Ele era um caçador, um homem forte, um homem que gostava de matar, um homem que gostava de matava uma pessoa por qualquer motivos fúteis. Então ele estava sempre em oposição à vontade de Deus, mesmo sabendo do pecado de Caim. Ainda assim, ele vivia em oposição à vontade de Deus. Amém? Quando você estudar um pouquinho sobre Nimrod, você vai ver isso. Então, o primeiro ponto que a Babilônia, a primeira influência da Babilônia no mundo, até o dia de hoje, é a oposição à vontade de Deus. Amém? Isso não precisa, isso não tem problema, isso... Né? Não precisa fazer assim como Deus quer. Não. Toda oposição à vontade de Deus é a influência da Babilônia, né? Olha o que Nimrod diz, né? A gente acredita que essa fala veio dele, né? Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e nós seremos espalhados pela face da terra. E isso já era uma oposição a Deus, porque Deus falou que era para eles se multiplicarem e encherem a terra. Mas não, eles queriam ficar no mesmo lugar para fazer oposição a Deus. Oposição à vontade de Deus. Amém? E olha o que Isaías, no capítulo 14, no versículo 13, ele fala sobre Nabucodonosor. A semelhança entre Nimrod, Nabucodonosor e Esaú é muito parecido. Né? Um dia a gente vai fazer um estudo sobre Esaú, vocês vão ver que são semelhanças. Né? E olha o que Isaías ele profetiza a respeito de Nabucodonosor. Olha como Nabucodonosor, séculos e séculos depois, ele é muito parecido ainda com o seu pai Nimrod. Né? Nabucodonosor é descendente direto de Nimrod. Olha o que Isaías diz na sua profecia a respeito de Nabucodonosor. Você que dizia no seu coração, subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Isaías 14, 13. Ele está dizendo sobre Nabucodonosor. É uma profecia também sobre a queda de Lúcifer, mas aqui, no contexto de Isaías, ele está falando sobre Nabucodonosor. Que ele subiria ao céu e ergueria o trono acima das estrelas de Deus. É isso que Nabucodonosor falou. E Nimrod falou a mesma coisa. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e nós seremos espalhados. Olha que semelhança entre os dois. Vê como o espírito que opera em um e outro
Esse espírito geracional é o mesmo. É o mesmo. Entende? Homens que querem construir um império e buscam adoração pelos seus feitos. São orgulhosos e soberbos e se esquecem que são pó. Amém? E olha o que Isaías ele diz na sequência, no versículo 11 do capítulo 14. Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Ele está dizendo assim, ó, quem és tu que se levanta contra Deus? Quem é tu que está dizendo que vai ser maior do que Deus? Amém? Ou vai estar na altura do Altíssimo? Você é um homem. Você deita no pó e os vermes te comem. Quem é você? Amém? Então, o primeiro ponto é influência, oposição à vontade de Deus. Amém? O segundo ponto sobre a Babilônia é a influência à cultura para que o homem não venha se lembrar-se de Deus. Né? E o que é cultura? Né? Influenciar a cultura para que o homem não venha se lembrar de Deus. O que é cultura? Né? A palavra original de cultura que vem do latim é culturae, e se originou a partir do termo latino colere, que quer dizer cultivar as plantas, ou o ato de plantar e desenvolver atividade agrícola. Cultura tem a ver com semeadura e colheita. Então toda a cultura maléfica que está no mundo hoje, acredita, às vezes começa com uma coisa bem pequena. Eu não sei se os irmãos lembram dos anos 90, existia uma cultura de prostituição mesmo na televisão brasileira, e isso não parou nos anos 90. Hoje você vai ver uns vídeos dos anos 90 e você fica horrorizado. Mas isso não parou, isso só cresceu e está cada vez pior. Porque são sementes que foram semeadas, coisas que foram colhidas e as pessoas continuam plantando isso. Porque cultura tem a ver com semeadura. Então o inimigo ele semeia cultura ruim no mundo para que as pessoas venham se desviar e venham ficar em oposição à vontade de Deus. E pior, venham se esquecer, né, de quem são e venham se esquecer de Deus. Assim o tempo passa, morrem, não conhecem a Deus ou não se importam em conhecer a Deus e são condenadas, né, ou pela ignorância ou pela oposição à vontade de Deus, né? Então o que Babilônia buscava e o que o Deus desse século busca, né? Ele busca a perda de identidade cultural, né, e sociopolítica. Nabucodonosor, aliás, ele buscava a perda da identidade cultural e sociopolítica com as deportações para a Babilônia. Né? Por quê? Porque ele deportava as pessoas para lá para que as pessoas perdessem a sua identidade cultural. Né? Então existe uma cultura lá fora que quer influenciar a nossa maneira de viver em Deus. Amém? O mundo, na verdade, ele sempre está em oposição a Deus, porque o Deus desse século, que está sentado sobre esses 4 governos, né, ele sempre vai estar em oposição a Deus. Então a cultura do mundo é uma cultura de oposição a Deus. E a nossa cultura do reino vai ser sempre uma cultura de oposição à cultura do mundo. Amém? Porque no mundo, muitas vezes, aquilo que é mal para nós, para eles é bom. E assim por diante. E às vezes aquilo que eles acham que é mal, as nossas atitudes corretas em Deus, para eles é uma coisa má. Amém? Então a nossa cultura de reino, e a gente vai aprender sobre cultura de reino mais para frente, vai ser tremendo o estudo sobre cultura de reino, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, da onde que eu vim, para onde que eu volto. A gente vai falar sobre identidade. Então a nossa cultura de reino, a cultura que Jesus trouxe, porque ele falou assim, ó, é chegado o reino dos céus. Quando é chegado um reino, chega uma cultura também, uma forma de ser, uma forma de agir. Então a nossa cultura de reino, que é a cultura de Cristo, sempre vai estar em oposição à cultura do mundo. Amém? Assim como uma planta, a cultura babilônica e maligna vai ganhando força no mundo até se tornar normal. Então ela vai impondo até se tornar normal. E muitas coisas que eram absurdas há 10 anos atrás hoje são normais. É assim que o inimigo trabalha. Amém? Ou até a gente se moldar, né? Nos conformar com ela. É justamente o que Deus ordena para que nós não façamos, né? E é interessante que sobre as deportações de Babilônia, todo Israel foi deportado, né? A maior parte, né? Só ficaram os pobres na terra, né? E quando foram deportados, quando a Babilônia chegou em Israel, o reino de Israel já estava dividido, né? Entre a casa de Judá e a casa de Jeroboão. Então existiu o reinado de Davi, ainda a casa de Davi,
que era Judá e Benjamim, né? E depois as outras 12 tribos reinado com outro rei, né? E existiam duas capitais, né? Uma em Judá e outra em Samaria. E Samaria se dobrou à cultura babilônica, né? Mas Judá não, a casa de Davi não. Amém? Então é opcional a gente se dobrar à cultura da Babilônia ou não. Samaria se dobrou, Judá não. Amém? Você pode se amontoar, você pode se modelar e pode ser influenciado por essa cultura ou não. Você é que decide. Amém? Bom, ainda existem muitas outras influências babilônicas, mas essas duas foram escolhidas por serem as primeiras da história. Amém? E aí eu fecho essa aula com a Babilônia, e no próximo vídeo eu vou estar gravando sobre a influência egípcia no mundo também, que é tremenda. Amém, meus amados irmãos? Eu vou deixar esse vídeo disponível, vai estar disponível no YouTube o tempo todo. E o link também vai estar aberto para perguntas ali, para comentários. Eu espero que você curta, que você compartilhe se você quiser. Todas as nossas aulas eu vou fazer um resumo, como eu estou fazendo agora, e vou deixar gravado algum vídeo no YouTube sobre as nossas aulas, aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. E se você quiser compartilhar, se você quiser curtir, se você quiser comentar lá no YouTube, você pode comentar. Amém? Aqui no YouTube, aliás. E Deus abençoe vocês, né? E que a gente vai seguindo dessa maneira. Amém? Pai amado e santo, eu te agradeço por esse momento de meditação da tua palavra. Agradeço os irmãos que estão me ouvindo, que estão me vendo, Pai, e que possamos ser renovados e transformados pelo Senhor. Que de maneira nenhuma, Pai, a cultura do mundo, a cultura maléfica venha influenciar as nossas vidas, mas nós que viemos aprender a cada dia, Senhor, a cultura do reino, a cultura do teu Filho Jesus, para que possamos ser moldados por Ti, Pai. Moldado por Ti, Senhor, e transformado por Ti, para que possamos experimentar, Senhor, verdadeiramente qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.